Boa noite, pessoal. Hoje é dia 6 de setembro, domingo, um domingo muito bonito. E eu tô aqui com o Rodrigo Cadur. Boa noite, Rô. Oi, tudo bom, Luciana? Tudo bem, e Como você? vai? A Tudo gente, bem. a gente vai gravar mais um evangelho. E eu já estava aqui batendo um papo com o Rô, reclamando do isolamento social, né? Aí eu estava falando para ele que eu já estou cansada de ficar dentro de casa. E aí, ele já está me falando que ele não está nada isolado, né, Rô? Não, nem um pouco, não. Pelo contrário, a gente está na saúde pública, então a gente não tem nem feriados. Até Nem os feriados feriado? foram extintos para nós. A gente depois vai acabar tirando os dias, mas por enquanto a gente fica indo. Mas segunda-feira nós vamos descansar. Ai, que bom! Vai ser o primeiro feriado que a gente vai ter desde que começou a pandemia. Ai, que bom, Rô. Ô, Rô, eu tô chegando à conclusão que eu preciso fazer esses evangelhos bem cedo, porque às vezes eu passo o dia inteiro chateada, aí eu só dou uma renovada na hora que eu tô trabalhando e fazendo o evangelho. E por que eu tô falando Bom, isso? aí, Eu tô falando isso porque eu estava aqui achando ruim que eu tô presa em casa. Mas aí, quando a gente vê as pessoas que estão trabalhando sem opção, né, tendo todo o trabalho para se manter saudável, né, Rô, sem feriado, aí a gente fala, poxa, aí eu tô reclamando do quê, né? bom, aí por isso que a interação faz a gente comparar, né, as nossas situações com as dos outros, né? É. E a mesma coisa acontece comigo, né? Às vezes eu estou reclamando, aí eu vou lá para o trabalho, chegam pessoas em situações bem complicadas e eu falo assim, nossa, minha vida tá uma maravilha. Eu que não estava sabendo. Pois é, Então, Rô. por isso que Deus fez a gente conviver. Deus fez a gente conviver, mas também mandou uma pandemia, né, Rô? Deve ter um motivo para isso. Ah, com certeza. Quem sabe a Gente, gente fala sobre isso hoje, hein? vamos lá, vamos ver. O nosso tema de hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2. Nós vamos falar sobre os itens 1, 2 e 3, tá? Esperamos que esse tempo juntos nos ajude, né, nesse equilíbrio interior, para que a gente fique firme, forte, gratos, né, pelo que temos e pelo que não temos também, né, Rô? Sim, Então, vamos exatamente, lá, pelo que Rô. temos e não temos. Isso mesmo, porque Deus sabe das coisas. Gente, esse capítulo, então, ó, meu reino não é deste mundo. Começa com uma parte do Evangelho de João, que fala que é a parte que Pilatos conversa com Jesus. E aí fala assim, ó: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí, gente, a gente vai ler o próximo item e vai explicando, né, Rô? Sim, Você lê o próximo, bom, Rô? sim. Então, o tema é Meu Reino Não É Deste Mundo, porém, a gente vai falar também da vida futura. Isso. E esse próximo item chama-se A Vida Futura. Diz assim: Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura,
que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Bom, esse é o item 2. Eu não sei como é que funciona, Luciana, aqui para quem acompanha esse evangelho, ou toda semana os evangelhos, mas é importante a gente informar, eu acho, que o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como a Bíblia, foram traduzidos por pessoas diferentes. Então, cada tradução, para quem quiser, às vezes, acompanhar com o livro, vai perceber que tem algumas diferenças, porém, o conteúdo é o mesmo. Então, por exemplo, eu estou lendo a tradução de Salvador Gentili, que é uma das traduções que estão mais disponíveis. Existe a do Herculano Pires também, que é uma das mais usadas, que é muito provável que seja a sua. Né? Então, existem várias traduções. Eu tenho 2 ou 3 traduções em casa. Uhum. E elas, algumas diferem bastante na forma como foram construídas as frases, mas as frases dizem a mesma questão, porque o livro do Evangelho e toda a codificação foi escrita em francês, originalmente. Isso. Então, por isso que precisou ser traduzida. Isso mesmo. Então, e aí, Rô, Jesus vem Jesus não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vem apresentar essa ideia da vida futura, né? Sim. Bom, o que ele está dizendo, de forma bem resumida, é que essa frase, que essa passagem de Jesus, que está Jesus e Pilatos, aonde Pilatos pergunta para Jesus se ele é rei, e no final ele fala assim que você está dizendo que eu sou rei. Diz, porém, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, o que Kardec explica nesse item 2, que chama-se a vida futura, é que isso faz sentido se nós considerarmos que há uma vida futura. Eu até, Luciana, queria te contar que eu fiz uma pesquisa com pessoas que são de religiões que não existe vida futura, para ver como é que as pessoas entenderiam essa frase, essa passagem de Jesus, onde ele fala que ele é rei, né? Mas que o reino não é deste mundo. E eu achei muito interessante a resposta das pessoas, porque eles não considerando a vida futura, eles falaram assim que essa lição de Jesus fazia sentido de uma outra forma, assim como que Jesus tinha outro nível de consciência. Como que, de repente, assim, para Pilatos, as leis eram uma, só que para Jesus, os valores eram outros. Então, para Jesus, fazia sentido perdoar. Para quem pensava como Pilatos, não fazia sentido perdoar. E para os judeus também não. Porque se alguém me prejudicou, eu prejudico.
se eu quiser ter felicidade, eu tenho que conquistá-la agora, eu tenho que ter dinheiro agora, eu tenho que ter um monte de confortos agora. Então, muitas injustiças que acontecem, elas não fazem sentido se eu pensar só na vida presente. E aí é que a gente entra na questão da vida futura. Mas eu achei interessante porque as pessoas deram uma ideia de como eles entendiam a mensagem de Jesus sem pensar na vida futura. E eles diziam isso, que Jesus tinha outro nível de consciência. Entendi. E eu achei que, no fim das contas, é isso mesmo. Assim, é claro que Jesus tinha outro nível de consciência, mas eu entendo assim que esse meu reino não é deste mundo, é porque existe um reino onde as regras são outras, onde o nível de consciência que governa é outro. Não é o das leis que a gente conhece aqui, ou a lei às vezes do mais forte, ou as leis que têm pena de morte, por exemplo, sim, ou a lei de quem tirou vantagem, e eu fico preocupado, porque imagina, o outro está se dando bem com as minhas ideias. Como é que isso fica? Eu tenho que resolver isso agora, eu tenho que me vingar, sei lá, eu tenho que tomar uma atitude. Mas Jesus fala, calma, fala, porque Jesus estava sendo crucificado, né? Sim. Mas ele fala assim, meu reino não é deste mundo. Ele mantém a calma o tempo inteiro. Então, que fé é essa? De onde vem essa fé? Ou é uma fé no quê? O que você acha, Luciana? Eu acho, Rô, que Jesus, ele tinha claro na mente o que ele veio fazer aqui, né? Ele veio fazer a vontade do Pai. E a alegria dele era realizar esse trabalho, né? Fazer o que ele veio fazer, ainda que no final, né, da sua experiência conosco fosse tão dolorosa, né? Fosse uma prova tão dura, né? Então, para mim, Jesus veio realizar, né, o que estava escrito nas Escrituras, trazer o que dar andamento no nosso progresso, né? Vindo dizer para a humanidade, gente, o caminho é o do amor, o caminho é o do perdão, né? Essa é a minha opinião, Rô. Sim, sim. Então, assim, essa passagem aí de Jesus, eu acho que não só a passagem de Jesus, mas a vida de Jesus mostra que ele tem uma serenidade de que tudo está certo, de que tudo está no lugar certo. Então, se a vida dele foi tão difícil e mesmo assim ele fica tranquilo, é porque tem alguma coisa a mais que a gente não está vendo. Sim. E que é esse outro reino que ele fala, meu reino não é deste mundo. Que reino é esse? Hein, Luciana? É o reino que a gente quer, né, Rô? Eu acho que é o reino dos céus que ele sempre vinha dizer, né? Como é que é isso? Então, eu acho que é quando a gente for melhor. Ô, Rô, você tá me apertando aqui, viu? Eu acho que esse reino é quando a gente entender as coisas, quando a gente não sofrer, né? E não sofrer por falta de dor, mas não sofrer por compreender que as coisas são necessárias, as dificuldades, as doenças. E aí, conforme a gente vai entendendo melhor as coisas, a gente vai sendo mais útil, a gente vai realizando mais coisas, vai ajudando mais gente e vai sendo mais feliz. Sim, mas Né? você viu que a gente leu esse segundo, então é tudo isso, assim, talvez a gente tendo outras atitudes, a gente vai experimentar um outro nível de felicidade. Sim. Ou seja,
Se a gente tiver outro nível de consciência, a gente vai ter acesso a outro nível de felicidade condizente com essa consciência. Exatamente. Mas nesse segundo tópico, se chama a vida futura. Por que será que Kardec diz que essas palavras de Jesus trazem claramente uma referência à vida futura? Existe vida futura? Que vida futura é essa? Aí é que está o X, acho que do tema de hoje. Sim. Que vai explicar questões que, se a gente pensar só na vida física, aquilo que a gente vê, né? Aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, talvez a gente não consiga entender. Por que tem pessoas que nascem com problemas físicos, enquanto outros nascem muito saudáveis? Por que será, hein? Por que será que alguns nascem na abundância e outros nascem numa situação de miséria? Por que uns nascem com pais muito cuidadosos e outros não? Uhum. Assim, por que tem tantas diferenças? Por que uns nascem com muita inteligência e outros têm dificuldades grandes para entender as coisas mais simples? É porque Deus é injusto? Não. Eu estou achando que é, hein? Não. O livro Não? dos Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema, né? Que ele é pai, que ele é bondoso, que ele ama seus filhos, né? Então, não dá para colocar na conta de Deus essa questão aí, não, Rô. Então, isso fica na conta de quem? Eu acho que a gente pode pôr na conta de quem? Das leis que Deus fez? Então, a minha professora de psicanálise diz assim que se a gente se aprofundar nas causas das nossas aflições, a resposta sempre vai ser eu mesmo. Uhum. Então, é a conta de cada um. A conta de cada um é que explica por que a situação está do jeito que está para cada um. Isso quer dizer assim que a gente está sendo punido? Não, totalmente não. Isso quer dizer que a gente está em momentos diferentes da nossa evolução e que a gente está vivenciando aquilo que é mais importante para o crescimento de cada um. Aquilo que eu preciso para eu crescer são algumas situações, com a minha família, com as minhas questões físicas, com meus obstáculos também. Então, diz que tudo está certo. Aquela situação que outra pessoa está passando, que nasceu em outra família, em outra condição, outro bairro, é o que essa outra pessoa está precisando. E as condições em que você nasceu, na sua família, na família que você constituiu, enfim, isso tem a ver com a sua evolução. E assim é para cada um. Então, não há injustiça, porque a cada um segundo as suas obras. Sim. Não é? Deus não tem privilégios com ninguém. Sim. Hoje, eu acho que eu não posso reclamar da minha vida. Mas, hoje eu não posso reclamar, mas em algum momento eu passei situações difíceis. Sim. Passei algumas situações, assim, de repente difíceis, com mais dificuldade nesta vida. E em outras vidas, com certeza, eu passei situações bem complicadas. Algumas delas foram superadas e, por isso, não preciso, de repente, passar neste momento.
E tem outras situações que eu ainda vou passar, porque eu tenho que aprender. E a gente aprende se a gente tiver situações que nos exijam alguma dificuldade. Seja com pessoas, às vezes, que a gente tem dificuldade de ter paciência. Como você falou, a gente vai aprender com aquilo que a gente tem e com aquilo que nos falta também. Sim. Então, de repente, nesse momento, se eu tiver mais isolamento, talvez isso signifique que eu tenho que aprender alguma coisa. Se eu estou com algumas coisas que me são negadas nesse momento, talvez eu tenha que aprender. Se eu tenho uma situação de alguém que não me reconhece nos meus feitos, alguém que não me apoia, talvez eu tenha que desenvolver a minha autoconfiança. Talvez eu tenha, para eu desenvolver a minha autoestima, talvez eu tenha alguma pessoa que, de repente, que antes me apoiava, não me apoia. E eu preciso desenvolver isso. Às vezes eu tenho uma doença e ela significa que eu tenho que melhorar os meus hábitos. Então, eu estou sem a minha saúde. Por quê? Porque se eu não tiver a doença, eu não vou ter um prazer de ter um corpo mais saudável, mais ágil, com mais vitalidade. Se eu estou com sono, é porque eu preciso dormir mais cedo, talvez. Uhum. São muitas situações que acontecem, inclusive, como é o caso da pandemia, que algum motivo tem. E tudo acontece para o melhor. A gente só precisa aceitar as coisas da forma correta. Sim. Porque aí é que eu vou colocar as minhas energias sem reclamar. Sim. Sem ir me preocupando em aproveitar o que está me acontecendo. Isso mesmo. Então, essa lição de Jesus, que diz, meu reino não é deste mundo, é porque eu entendo assim que há algo além do que a gente vê, que são as leis divinas, que é uma vida futura, onde as leis são outras. Se eu tirei vantagem agora, isso não vai ficar por isso mesmo. Eu estou plantando o que na minha conta? Eu estou plantando alguma coisa que em algum momento eu vou ter que aprender que não é assim. Então, numa vida futura, eu vou precisar aprender sobre isso. Agora, se eu nesse momento estou sendo honesto, isso também está entrando na minha conta. E numa vida depois, algo que eu acho que me prejudicaram, isso vai ser a meu favor. O que o outro faz diz sobre ele e vai para a conta dele. Uhum. O que eu faço diz sobre mim e vai para a minha conta. Uhum. Então, essa preocupação que às vezes a gente tem do que o outro está fazendo, que alguém está tirando vantagem, que os políticos estão se aproveitando, que o outro tem muito dinheiro e não divide. Isso diz de quem? Deles. Diz deles. Agora eu penso assim, bom, se eu não divido, se ele não divide, eu também não divido. Bom, aí já diz sobre mim. Agora, não, eu fiz o que era certo para mim, o que eu acho que estava correto. Eu sou honesto, eu trabalho cedo. Eu não sei se o outro levanta cedo ou não. Se o outro nasceu com mais vantagem do que eu, não. Eu estou fazendo o meu melhor. Isso diz sobre quem? Diz sobre mim. Então, eu entendo que essa questão assim de meu reino não é desse mundo, ele traz muito disso. Jesus, aparentemente, estava passando por uma injustiça muito grande. Mas ele reagiu com compreensão. Ele até fala assim, Deus, perdoa, não sabe o que fazem. Imagina se ele fala assim, Deus, acaba com eles. Já pensou? O que ele ia estar plantando para ele? Então, ele sabe que a vida continua e a gente precisa plantar aquilo que a gente quiser colher. Sim. Rô, nesse tempo aí dentro de casa, né, que não pode sair, aí eu tenho lido, né, e aí eu estava lendo, esqueci o nome do livro agora,
o livro que conta a história da Lívia, do Públio Lentulus, e lá tem uma parte, acho que é há 2000 anos. Tô lendo o livro, mas não lembro nem o nome do livro, mas eu tô entendendo a história. Lá fala dos cristãos indo para o circo, né, serem devorados pelos leões, né? E da proteção espiritual que esses cristãos tinham, né? Que o livro ele ilustra, ele fala assim: abriu-se a porta do circo, né? Muitas pessoas prontas ali para assistir aquela violência, mas que para eles era uma festa, e que ao mesmo tempo também abria uma estrada luminosa, né? Que levava para um lugar melhor, e os cristãos entravam no circo amparados pela espiritualidade e não sentiam, né, a dor do leão, da fera atacando, né? Eles eram protegidos, porque até essa situação era uma missão, né, Rô? Tanto quanto Jesus morreu na cruz, né, por um motivo, né, os cristãos também naquela época sofreram e viveram aquelas situações protegidos, sem sofrimento, e com a alegria de, do outro lado, encontrar Jesus, né? Com o coração cheio de felicidade por viverem aquele sacrifício. Então, é essa visão de uma vida futura, né, Rô? Sim, sim. Essa situação, dá para passar por uma situação dessa sem fé? Até dá, mas vai sofrer muito, né, Rô? Vai se desesperar, Vai sofrer muito. né? Sim, então, mas dá para passar com essa tranquilidade que eles passavam? Não. Zero. Por isso que a fé na vida futura é um dos pontos, talvez, mais importantes do Espiritismo. Sim. Não só do Espiritismo, mas tem outras religiões, né, que são reencarnacionistas também, né? Mas por isso que se diz assim que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, porque ela traz uma esperança na vida futura. Sim. Isso eu me lembro desde o meu primeiro ano, né, de Espiritismo, que se falava na doutrina consoladora. Hoje, a gente lendo essa passagem, né, isso fica muito forte. Se eu tenho esperança, eu tenho tranquilidade, eu tenho paciência. Então, um dos pontos fundamentais de que o espírita se beneficia é dessa esperança na certeza, não é na crença numa vida futura, é na certeza de uma vida futura. Sim. Porque uma das diferenças do Espiritismo é que ele veio trazer em detalhes como é que funciona a vida futura. Até o momento, a gente tinha, enquanto judeus, a gente tinha noções muito vagas de alguma continuidade da vida. Como cristãos dos primeiros 2000 anos, né, a gente tinha ainda também uma visão muito, muito vaga. Embora Jesus fala várias vezes que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Sim. Então, Jesus trouxe a questão da vida futura. Ele não a explicou, porque para o nível que nós nos encontrávamos nestes últimos 2000 anos, a gente tinha dificuldade de compreensão para entender os detalhes. Mas com o avanço da civilização, nós nos tornamos capacitados a entender. E por isso que o Espiritismo veio neste momento, já explicando em detalhes. Por isso que é importante, né, a gente estudar, a gente ler, para entender assim como é que
as vidas sucessivas acontecem, quais são as leis que regem tudo isso, como é o caso da lei de ação e reação, né? Que diz assim, se eu tenho uma ação, eu vou ter uma reação proporcional ao que ao que eu estiver fazendo. Exatamente. Tem a lei de progresso, que diz que a gente nasce simples e ignorante, mas nós seremos anjos em algum momento. Uhum. Já pensou, Luciana? Nós seremos anjos. Então, e os espíritos nos ensinam que isso não tem jeito, a gente queira ou não, é lá que a gente vai chegar. Exatamente. Só que por isso que a gente passa por situações que às vezes são duras para a gente, mas que elas vão fazer a gente repensar as nossas ideias, os nossos comportamentos. Exatamente, Rô. Que nem você falou, né? Ao mesmo tempo que o Espiritismo esclarece, né? Que a gente não está vivendo os problemas de graça, né? A gente, do mesmo jeito que o Espiritismo é esclarecedor e consolador, ele também nos responsabiliza, né? A gente precisa ser responsável pelos nossos atos, né? O Rodrigo estava falando que se a gente está vivendo uma doença, vamos procurar a saúde, né? Se a gente sempre tem forças para movimentar, para melhorar a nossa situação, né? E aí, Rô, eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando de como ela está exausta, né? Por estar sem trabalho, né? Por estar por esse momento de dificuldade que a gente está vivendo, né? E aí eu fiquei, né? A gente sempre tem pelo que agradecer, mas às vezes realmente parece que a vida vai apertando a gente, né? E é difícil mesmo. Sim, sim. Essa é uma situação, assim, nada acontece sem um motivo. E aí a gente sempre precisa pensar se a gente está fazendo também o nosso melhor para que as coisas aconteçam. Se a gente estiver fazendo o nosso melhor, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se resolver. Uhum. A gente precisa ter humildade sempre, inclusive para pedir ajuda quando for necessário. Sim. E, além disso, a gente precisa se esforçar para que as coisas deem certo também. Exatamente. A gente precisa procurar, assim, enquanto a gente tem energia, a gente precisa ir atrás, porque nós nascemos, todo mundo com a mesma riqueza. Você sabia disso, Luciano? Não sabia. Você sabe qual que é a riqueza que nos iguala? Qual? É o tempo. Todo mundo nasce com quantas horas no dia? Ah, tá. 24, Rô. E todo mundo usa igual? Não. Como assim? Eu, por exemplo, durmo bastante, Rô. Então... Aí você dormindo essas horas que você dorme, isso vai ter um efeito. Vai ter um efeito... Tem que dormir menos, Rô? Não sei, tudo depende de como você usa as outras horas. Se as suas outras horas são muito intensas, você se dedica bastante a fazer o seu melhor, você vai precisar de um tempo para dormir mesmo. Entendi. Se você não fica todo dia tranquila e depois ainda dorme muito, aí eu não sei se as coisas vão fluir. Entendi. Eu ouvi esses dias uma piada que eu achei interessante. Porque aí tinha assim, uma pessoa pedia para Deus ganhar na loteria. E aí Deus não fazia a pessoa ganhar na loteria. Aí daqui a pouco a pessoa fala assim, Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Aí ela vê o resultado, de novo ela não tinha ganhado na loteria. Aí na terceira vez, fala assim, Deus, por favor, me ajuda a ganhar na loteria.
Aí Deus responde assim, mas você pelo menos poderia comprar o bilhete? Tem que fazer a sua parte. Então o que acontece? A gente tem, hoje em dia, muito curso gratuito, a gente tem oportunidade de trabalhos voluntários, mas não é qualquer trabalho voluntário, a gente tem a oportunidade de fazer trabalhos voluntários em locais que a gente se desenvolve, tem trabalho voluntário até em empresas hoje em dia. Então, a gente tem a oportunidade de estar disponível para ajudar pessoas que precisam. E nisso, eu estou falando porque eu já vi surgirem muitas oportunidades de emprego dessa forma. Eu Sim. não sei, cada um tem a sua situação. Eu estou considerando a gente tentar fazer o nosso melhor. Tem gente assim que eu acompanho assim que nos últimos 3 anos nunca parou de ler, por exemplo, coisas que fizessem aprender coisas novas. E com isso ficou mais preparado. Tem uma pessoa que eu conheci que ela ficou 6 meses prestando serviço voluntário num local que acabou contratando ela, porque ela era tão ponta firme que o chefe falou assim, eu vou te dar um emprego, porque nenhum funcionário meu é tão comprometido. E nisso, acabou que agora está empregada. Então, eu acho assim que a gente precisa ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer para a gente conseguir aquilo que vai nos resolver a vida. Se por algum motivo as coisas não estão dando certo, a gente continua fazendo, porque mais cedo ou mais tarde elas vão dar. Isso é garantido. Isso. Rô, e Deus está sempre olhando por nós, né? Então, quando a gente... Você acha que não? Não, acho que eu tenho certeza que ele está sempre cuidando, né? Então, a gente dá o nosso passinho, né? Que assim que seja, né, a oportunidade certa, as coisas vão fluir, né? A gente precisa sempre dessa esperança, dessa confiança, né? Desse canal aberto com o Pai, falar, Senhor, tá difícil, né? E ele vem, ele manda os seus ajudantes para nos ajudar. Rô, a gente tinha falado que ia ler o item 3, mas a gente já falou muito, então a gente vai deixar o item 3 para uma outra oportunidade, tá? Tá ótimo. Você quer falar mais alguma coisa sobre o nosso tema da vida futura? Bom, assim, a princípio, não tenho assim muito mais para acrescentar, porque eu acho que a gente passou pelos principais tópicos. Inclusive, a gente antecipou muito do item 3, na verdade, né? Tá. Eu acho assim que talvez assim uma coisa muito importante assim para resumir é que quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, ele está se referindo de alguma forma às leis espirituais. Ele está se referindo à questão assim de que as leis divinas elas implicam que o espírito é eterno. Esse é um ponto muito importante. Nós vamos praticamente fazer um resumo do espiritismo nesse momento, né? Tá. Mas o espírito é eterno, ou seja, a nossa vida nunca acaba. Depois disso, nós nascemos simples e ignorantes e a gente vai virar anjo em algum momento. A gente vai virar sábio, a gente vai virar paciente pra caramba, a gente seremos pessoas que dificilmente a gente vai ficar entristecido também. E todos nós vamos ser muito inteligentes, a gente vai ter gosto pelo trabalho, a gente vai ter gosto pelo estudo. Eu estou contando já o fim do filme já. Rô, quantas vidas até isso aí? As necessárias. As que forem necessárias. Porque o que acontece? A evolução não dá saltos. E a gente só descobre algumas coisas, como elas são boas, a partir do momento que a gente pratica as ações virtuosas. Não adianta a gente falar assim,
eu só vou fazer isso se Deus me der aquilo. Não é assim que funciona. Porque Jesus falou assim, o aprendiz, ele só entra no clima das bem-aventuranças quando ele põe em prática os ensinamentos. Então, as bem-aventuranças são o se sentir bem, a sensação de felicidade. Isso só acontece quando eu pratico, quando eu perdoo, quando eu sou honesto, quando eu sou esforçado, quando eu faço o meu melhor. Então, isso depende da gente. Ou seja, quanto tempo vai levar isso? O quanto eu quiser. Entendi. Então, eu estou com a faca e o queijo na mão. A vida é minha e eu a administrarei da forma que eu decidir. Certo. É uma decisão de cada um, assim como a vida do outro é do outro. Ela vai funcionar para o outro na hora que o outro decidir. Não adianta eu querer que o outro mude. O outro vai mudar na hora que ele for decidido a mudar. Uhum. Então, o que eu tenho de melhor a fazer, entendo eu, é eu cuidar da minha vida da melhor forma, que talvez isso faça o outro também querer fazer a mesma coisa. Isso se ele perceber que eu estou mais feliz. Às vezes, eu vou querer mudar a vida do outro de uma forma que eu não estou mudando a minha. Então, às vezes eu vou falar coisas que o outro percebe que eu não faço. Por que é tão difícil a gente convencer os que moram com a gente? Os que convivem com a gente? Porque eles nos conhecem nos menores detalhes. Então, às vezes a gente fala daquilo que o nosso coração não está cheio. Daquilo que as nossas ações não nos respaldam. Eu acho assim que na hora que a gente conseguir que os nossos familiares, que os nossos colegas de trabalho nos respeitem espontaneamente, isso vai ser um termômetro de que a gente está dando passos importantes. Eu às vezes vou falar para o outro, às vezes, tenha calma. Mas ele já viu que em situações outras que aconteceram comigo, eu não tive calma. Então, eu não tô, eu estou só falando. Na hora que ele perceber que eu passo pelas situações com calma, ele vai falar assim, puxa vida, por que será que ele está calmo? Então, só que é uma questão muito difícil essa, dentro do nosso processo evolutivo. Eu respeitar a vida do outro. Assim como é muito difícil eu ter fé. Nós nos desesperamos com facilidade. A gente fala assim, nossa, olha o que está acontecendo com o outro. Olha o que está acontecendo comigo. Olha o que está acontecendo com o mundo. Tudo isso indica que a nossa fé ainda está em construção. Ela não é inexistente, mas ela está em construção. Então, se ela está em construção, como é que eu falo para o outro, tenha fé, vai dar tudo certo. Não quer dizer que não é para falar, mas eu preciso desenvolver isso em mim, para eu ficar melhor. Sim. Porque aí, se eu estiver mais tranquilo, qual que é o termômetro da minha evolução? É o meu grau de serenidade, é o meu grau de alegria, é o meu grau de perseverança, é o meu grau de dedicação a ser uma pessoa melhor, é como eu utilizo as minhas 24 horas do dia. Todo mundo tem essas 24 horas. Então, essa é uma riqueza da qual não devemos abrir mão, a meu ver. Então, assim, se eu fosse deixar hoje assim
um conselho, assim, no sentido de o que eu acho que eu tenho de mensagem para passar vamos usar as nossas 24 horas da melhor forma possível, porque isso é a construção do nosso futuro. É isso mesmo, Rô, fechou muito bem. Às vezes a gente fica deixando coisas para nossa próxima vida, né? A gente fala, eu vou resolver isso na próxima vida, né? Não, a hora é agora, né? Se a gente pensar bem, os dias são novas encarnações, né, Rô? Porque toda noite Sim. a gente sai do corpo e retorna para um novo dia. Então, aproveitemos cada dia, né? Cada momento. Tem dia que a gente vai ficar mais na bad, mas o importante é não cultivar isso, né? Abre o evangelho, coloca uma música, faz uma faxina, né? Liga para alguém, faz uma prece, né, Rô? E se renova, né? Se alimenta para aquele dia não passar batido ou para, né, não fazer coisas que nos prejudiquem, né, naquele dia. Sim, se diz assim que manter essa disciplina é fundamental, porque não são todos os dias que são dias que a gente acorda animado 100%, porque tem dias que são difíceis, aí no dia seguinte, se tiver mais um dia difícil, isso já tira algumas energias. Então, por isso que se diz assim que é fundamental trabalhar a disciplina, porque ela vai ser importante nos dias difíceis. Isso Se a mesmo. gente superar os dias difíceis, a gente vai criar uma musculatura para cada vez os dias serem mais fáceis. É que nem academia. Se eu vou na academia, no começo, para levantar peso é difícil. Se eu continuar, daqui a pouco aqueles pesos vão ficar fáceis. Só que eu vou estar preparado para outros pesos, não é? Uhum. E assim vai. Isso aí. Então, dessa forma, a gente vai construindo a nossa... E por isso que é importante a gente, semanalmente, ouvir o Evangelho, porque é um momento que a gente renova as nossas forças. Eu diria que nesse momento, e ainda durante pelo menos umas 80 encarnações, a gente precisa manter essa disciplina de toda semana estar em contato com o estudo, né, dessas questões que fazem a gente sair do senso comum, que às vezes a gente vai ouvir as pessoas falando, assim como a gente vai falar isso também muitas vezes. Nossa, como tá ruim, nossa, como o mundo tá errado. Aí, então, a gente precisa limpar de vez em quando. E para isso que toda semana tem o Evangelho. Não é por acaso que em todas as religiões é assim. Sem exceção. Não tem nenhuma religião que você fica 15 dias para voltar a ouvir o tema, o tema sagrado. Não tem. Todo mundo sabe que a acha? gente precisa, né, Rô, desse, né? Vamos, retoma, o caminho é aqui. Sim. É isso mesmo. Até Jesus não tinha um momento que ele se isolava um pouco para se ligar com o Pai. Então, imagina nós. É que a ligação dele era direta, né, Rô? Então, mas ele dizia que nós íamos chegar nesse mesmo nível. Então... Tô doida para chegar nesse nível, Rô. Um dia aí, as reencarnações necessárias, né? Sim, mas é como você falou. O que importa é o presente. Sim. Toda a construção que a gente tem é do agora. Não é planejando só que a gente resolve. A gente resolve na soma dos agoras que a gente faz o nosso esforço. Você sabia que eu acompanho um pouco o que acontece não só no espiritismo, mas o que acontece na yoga, por exemplo, no que acontece na psicanálise, no que acontece no budismo, no hinduísmo.
E você sabe que nesse momento todos eles estão falando a mesma coisa. Pensar no agora. Pensar no agora. Quando é que eu quero estar feliz? Agora. Quando é que eu quero estar em paz? Agora. Quando é que eu tenho que resolver as coisas que me geram peso na consciência? Agora. Quando é que eu tenho que me reconciliar com meu irmão? Agora. Quando é que eu tenho que ajudar quem está precisando? Agora. Quando é que eu tenho que sentar para me aprimorar? Agora. Quando é que eu tenho que cuidar dos meus hábitos de sono, dos meus hábitos de saúde? É agora. Então, isso é unânime em todas as filosofias e religiões neste momento. Se é por acaso, eu não sei. Mas é o que está acontecendo. Essa é a fala de qualquer palestra que a gente for assistir hoje. Cuida do agora. Sim. Rô, muito obrigada, viu? Bom, muito obrigado a eu. Espero assim que essas contribuições assim sejam aplicáveis, né, às vidas das pessoas, né? E bom, eu adorei o tema de hoje. Então, muito obrigado. Obrigada, Rô, pela companhia. Gente, então fica aí o nosso recado, né? Força, disposição, coragem, né? Fé para todos os dias, para todas as horas, né? Tudo vai se resolver, tudo vai passar, né? E vai dar tudo certo. Eu vou pedir agora para o meu amigo Rodrigo fazer a prece, tá, Rô? Então, vamos relaxando. Quem quiser fechar o olho para se concentrar melhor, pode fechar. Então, vamos nos unindo fraternalmente, nos dando as mãos à distância. Vamos agradecendo por este encontro que Deus nos proporciona, nos ligando aos nossos amigos espirituais e não espirituais. Vamos também, nesse momento, iniciar as vibrações. Então, vamos mandar as nossas melhores energias, primeiramente, para que elas sejam espalhadas pelo mundo, contagiando todas as pessoas que estiverem precisando. Vamos vibrando amorosamente pelas crianças, pelos adolescentes, para que vão em frente em suas vidas, construindo um futuro melhor possível. Vamos vibrando, então, pela educação. Vamos vibrando por todos os pais, para que sejam dedicados aos seus filhos. Vamos vibrando por todas as casas de oração. Vamos vibrando muito amorosamente pelos que cuidam e pelas pessoas que precisam ser cuidadas. Vamos vibrando pelos aflitos e vamos vibrando também por todas as pessoas que porventura não estiverem num caminho muito fraterno, para que elas repensem as suas ações para a sua própria felicidade. Vamos vibrando por nossos familiares e vamos vibrando também por todos os nossos colegas de bairro e colegas de trabalho. E agora vamos vibrando por nós mesmos, para que sejamos sempre esforçados, para que tenhamos fé, para que procuremos a alegria dentro de nós, para que sejamos humildes para aprender, para que sejamos fraternos para ouvir. Assim, vamos encerrando essas vibrações e vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, os nossos anjos da guarda, que nos trouxeram até aqui, que nos intuíram a participar desse evangelho de hoje. Vamos nos ligando
as equipes espirituais que trabalham pela organização desse mundo, pelo progresso. Vamos, através deles, nos ligando a Maria, nossa Mãe Santíssima, e a Jesus, o nosso Mestre. E através deles, vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, agradecendo pela vida que temos e por tudo que temos pela frente, para que nós sejamos muito felizes. Então, que tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana, e que estejamos aqui reunidos novamente daqui a uma semana para continuarmos aprendendo e nos revigorando. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Rô, muito obrigada. Bom feriado amanhã, tá? Bom feriado para você também e muito bom feriado para todo mundo. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Tchau, Rô. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.